Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos aqui ao canal. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu venho conversar com vocês trazendo uma proposta de paralelo entre 3 livros que eu li, um mais recente, outros 2, já tem um certo tempo que eu li, mas que eu adorei a experiência de leitura e eu queria muito trazer esse paralelo desses 3 livros para vocês. O primeiro deles é Frankenstein, da Mary Shelley. O segundo deles é Mulheres Extraordinárias, onde a gente aqui vai ter a vida biográfica da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley, mãe e filha. E também deste livrinho aqui, Ela e o Monstro. Olha que livrinho, pequenininho, porém enorme no tamanho. Ela e o Monstro, Mary Shelley e Frankenstein, tá? Então vamos deixar de delongas e vamos passar por esses 3 livros coincidentemente. Esses 3 livros são da Darkside Books, são publicados pela Darkside Books e por mais ressalvas que vocês tenham com relação a Darkside, com tradução, com diagramação, eu acho que a gente consegue passar por cima desses detalhes e mergulhar no conteúdo desses livros, que são livros muito bonitos, todos 3 em capa dura, mas com um conteúdo maravilhoso. Então vamos deixar de delongas e bora! Então, pessoal, vamos começar por esse livrinho aqui. Vamos começar pela vida dessas 2 mulheres maravilhosas. Neste livro aqui, Mulheres Extraordinárias, a vida de Mary Wollstonecraft e de Mary Shelley é destacada como 2 grandes exemplos de mulheres pioneiras em suas áreas. Wollstonecraft, uma das primeiras defensoras dos direitos das mulheres, e Shelley, conhecida por ter escrito Frankenstein, são ambas figuras icônicas que desafiaram as normas sociais de suas épocas. Ambas mulheres, além de figuras intelectuais e fortes, e ambas enfrentaram grandes adversidades pessoais. Wollstonecraft, em sua obra A Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela aborda aqui dentro questões de igualdade de gênero, algo que influenciou diretamente o pensamento de sua filha. Já que no livro Mulheres Extraordinárias, a gente tem um elo biográfico entre as duas. E através desse elo é destacado essa herança intelectual e emocional que a mãe, Wollstonecraft, deixou para a filha, Mary Shelley, que apesar de perder a mãe muito cedo, cresceu imersa em ideais revolucionários. A luta de Mary Shelley para ser reconhecida como uma autora de Frankenstein reflete o legado da mãe, uma batalha contra os papéis impostos a mulheres. Esse livrinho aqui, ele é um livro um pouquinho grossinho, nada muito absurdo, tá, pessoal? Vem em capa dura, com essa capa muito bonita mesmo. E aqui por dentro, gente, vocês que conhecem a Darkside sabem que é sempre muito bonito, tá? Mas aqui por dentro tem alguns detalhes que eu gostaria de frisar aqui pra vocês. A gente tem um sumário, ó. Nós temos um sumário. Deixa eu trazer uma observação pra vocês aqui com relação a esse sumário. Aqui no lado de cá deste sumário, nós temos todos os capítulos referentes a Mary Wollstonecraft. Aqui deste outro lado, temos todos os capítulos referentes a Mary Shelley, que a princípio se chama Mary Godwin, que é o nome de solteira, tá? O nome do pai. Só que quando a gente avança na leitura,
A gente tem aqui um prefáciozinho, tá? Temos prefácio, tem bastante ilustrações bonitas, tá, pessoal? Fotografias, ó. Tá? Aqui a nossa Mary Wollstonecraft, certo? E aí vamos para a parte daqui dos capítulos. Vejam só para que vocês se situem como é a logística interna deste livro. Aqui nós temos o capítulo 2, Mary Wollstonecraft, primeiros anos. Certo? Vamos para o capítulo 3. A gente passa aqui as páginas. Quando a gente vem para o capítulo 3, vai estar assim: Mary Goldwyn, infância e uma nova família. Conseguem ver? Então, os capítulos alternam. A gente tem um capítulo da Mary Wollstonecraft, um capítulo da Mary Goldwyn. E isso fica um pouco confuso, eu achei, durante a leitura. Então, o que foi que eu fiz? Eu li pulando os capítulos, porque li todos os capítulos referentes a Mary Wollstonecraft. Depois eu voltei, li todos os capítulos referentes a Mary Goldwyn e que depois adotam o nome de casada quando casa com Percy Shelley. Então fica dessa forma e fica a critério de vocês, como vocês vão ler, então aí é com vocês, tá? Eu achei que você ler alternando fica bem confuso. É um livro que ficou bastante marcado, é um livro que tem fotografias, de cartas, ó, fotografias, é um livro que tem fotografias de cartas também, e aqui nós vamos adentrar a vida de ambas, tá? É biográfico, então nós temos muitas datas, nós temos muitos eventos acontecendo, né? Desde a Mary Wollstonecraft, jovem, adolescente mesmo, a Mary Wollstonecraft sai de um lar violento, onde o pai era muito violento, onde a mãe não dava assistência para os filhos como, né, se deveria dar. Então a Mary Wollstonecraft sai de casa muito cedo. A Mary Wollstonecraft se apaixona, tem filhas, como vocês sabem. A Mary Wollstonecraft não dá à luz apenas a Mary Goldwyn, ela também dá à luz a Fanny, tá? Que é a irmã mais velha, que é a irmã mais velha da Mary Shelley, da Mary Goldwyn, tá? Então Fanny nasce primeiro e ela foi uma mulher que, para de fato ganhar o seu sustento, ela tinha que escrever, ela tinha que fazer suas publicações. Então ela traz um legado importantíssimo para a filha, principalmente depois que ela escreve e publica este livrinho aqui, que foi um estardalhaço para a época. E a Mary Wollstonecraft tinha esse trabalho muito ácido, muito crítico, ela rebatia alguns autores masculinos na época, e ela, né, era uma figura conhecida, era uma figura literária conhecida. Uma mulher que sofreu também infortúnios em vida, que se apaixonou, que se decepcionou, que sofreu de depressão. Então, quando a Mary Wollstonecraft tem a Fanny, a autora desta biografia aqui, que é a Charlotte Gordon, nos passa a seguinte informação, que a Mary Wollstonecraft faz de tudo pela Fanny, tudo que ela não teve na infância dela. Como eu disse, a Mary Wollstonecraft teve uma infância muito difícil, não teve muito amor no lar, e ela faz pela Fanny muito. E ela era diferente de outras mães, como por exemplo, tem uma parte aqui na biografia em que Fanny fica bastante doente com uma virose bastante contagiosa, como por exemplo catapora. E se eu não me engano, salvo engano, é catapora, tá? Mas já tem um tempinho que eu li esse livro, posso estar equivocada. Se eu estiver equivocada, me corrijam. Mas é alguma virose que é bastante contagiosa e ela se debruça realmente por essa filha. Tá ali a todo instante cuidando dessa filha, atenta aos sintomas, dando banho diariamente nessa filha, deixando essa filha sempre limpinha, sempre tirando a roupinha e colocando roupas limpas. E as pessoas que vinham esse cuidado da Mary Wollstonecraft com a Fanny diziam assim: pra que tudo isso? Não precisa.
tá trocando de roupa e colocando uma roupa limpa todo dia para a criança. Não precisa, tipo, deixa a criança ali sujinha, entendeu? Com a mesma roupa durante uma semana. Era tudo muito estranho, porque essa questão infantil, nós estamos falando aqui de meados do século XVIII, XIX, era uma coisa absurda. Vocês sabem, né? Era absurda. Então, esses cuidados maternos que a Mary Wollstonecraft tinha para com a Fanny, as pessoas, né, vinham como algo excêntrico, como algo excessivo, que não era necessário ela se dedicar tanto a essa filha. E, posteriormente, ela vai se casar com Goldwyn, e é com Goldwyn que ela vai engravidar da Mary Shelley. Fanny e Mary Shelley não são filhas do mesmo pai, certo? Quando a Mary Wollstonecraft conhece Goldwyn, ela já tem a Fanny. Então a gente vê também um casamento fora das convenções, porque o Goldwyn se casa com uma mulher que já tinha uma filha, tá? Quando a Mary Goldwyn nasce, e eu falo Mary Goldwyn porque a gente ainda tá falando dela solteira ainda, ela contrai óbito porque ela se infecciona por vias do parto. É dito aqui na biografia que muito provavelmente foi sepse, ou seja, né, se contaminou com alguma bactériazinha durante o parto. As higienes médicas, essa questão das higiene das mãos, dos materiais cirúrgicos, também era uma grande questão problemática para a época. Então, não se sabe as vias de fato de como se aconteceu essa contaminação, mas depois do parto ela teve uma febre altíssima. Dessa febre altíssima, ela foi se deteriorando e ela falece pouquíssimos dias depois que a Mary Goldwyn nasce. E foi uma grande infecção, sepse, tá, pessoal? Então é isso. Então a Mary Goldwyn fica órfã muito cedo, tá? Este livrinho aqui foi um marco literário que reflete o ambiente intelectual em que Mary Shelley foi criada. É um mundo de ideias progressistas e de intensa reflexão sobre o papel da mulher, do indivíduo na sociedade. A criação desse monstro em Frankenstein também pode ser lido como uma metáfora para as próprias dificuldades de Mary Shelley em se afirmar como autora em um mundo majoritariamente masculino e onde as mulheres não tinham voz. Acho que vocês conhecem Frankenstein, ela que é dita por alguns teóricos como percursora do gênero ficção científica, mas também lida como literatura gótica. Como você faz esse tipo de literatura também não tem problema nenhum. É um livro magnífico, de uma história excepcional, onde nós temos Victor Frankenstein, esse médico que vai dar vida a esta criatura que muitos chamam de um monstro, e uma criatura que é abandonada assim que é criada e que ganha vida. Então, toda essa trajetória de Victor Frankenstein, enquanto cientista que abandona a sua criatura, é esse pai que abandona o seu filho, vamos dizer assim, entre aspas, e essa criatura sozinha tentando se entender enquanto ser que foi criado, qual é o papel dele no mundo, e que sim, vai passar aí por situações dentro dessa história que para quem já leu sabe como é que vai se dar, né? E agora vamos adentrar este livrinho aqui. Este livrinho aqui, Ela e o Monstro, traz uma versão infantil da criação de Mary Shelley, adaptando o conteúdo para uma linguagem mais acessível. Embora simplificado, o livro mantém elementos essenciais de Frankenstein, como o questionamento sobre o que significa ser humano, além de introduzir a vida de Mary Shelley para um público jovem. A forma como o livro conecta o famoso monstro ao seu criador também incentiva uma reflexão sobre a solidão e a busca por identidade, temas que ecoam tanto na vida de Mary Shelley quanto nos ideais defendidos pela sua mãe, Mary Wollstonecraft. Esse livrinho aqui, como todos os outros, também é muito bonito. Ele é enorme, ele por trás, ele é todo ilustrado e, como eu disse para vocês, voltado para o público infantil. Ele é maravilhoso.
sem sombra de dúvida, gente. Com ilustrações lindíssimas, lindíssimas mesmo. A grande questão, pessoal, que une esses 3 livros é a luta por espaço, por reconhecimento, né? Em Frankenstein, entre o livro Ela e o Monstro, nós vemos a figura da Mary Shelley ser trazida para um público jovem, mostrando a sua importância desde cedo. Já no livro Mulheres Extraordinárias, temos uma análise biográfica que aprofunda a herança deixada pela mãe para a filha, evidenciando o impacto de ambas no campo literário e nos direitos das mulheres. Em Frankenstein, a figura de Shelley como autora é vista com grande relevância histórica, já que ela conseguiu criar uma obra que transcendeu os limites de gênero e época. Portanto, ao olhar para esses 3 livros juntos, nós podemos perceber que eles formam uma cadeia de ideias e reflexões que transitam entre o imaginário infantil, a biografia histórica e a análise literária, sempre destacando a luta e as conquistas de mulheres que moldaram o pensamento contemporâneo. Então aqui eu gostaria de mostrar mais uma vez para vocês. Esse aqui que é voltado para o público infantil e que traz uma versão super simplista, tanto de quem foi Mary Shelley, quanto a obra Frankenstein, mas é excelente se for para introduzir para as crianças. E quando eu digo crianças, não é crianças pequenininhas não, já crianças maiorzinhas, tá? Excelente. Aqui, a Supra-Suma, a grande, né, obra da Mary Shelley, Frankenstein. E aqui, essa biografia maravilhosa das 2 mulheres, tanto Mary Wollstonecraft quanto Mary Shelley. Estão aqui as 2, tá? E esse livrinho aqui, que é o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, que foi escrito pela Mary Wollstonecraft, é da La Fonte, tá? Uma edição bem baratinha, gente. Os livros da La Fonte não são caros. Os livros da La Fonte não são caros, tá? Eu tenho vários livros da La Fonte por aqui, porque o preço não me incomoda. Ah, mas é porque é muito molinho, as folhas são um pouquinho mais frágeis. São, mas se você quiser uma edição econômica, vale muito a pena. A diagramação desse livrinho aqui é que é um pouco apertada, tá? Então, a fonte tá um pouquinho menor. Então, possa ser que isso de fato não seja legal para você. E é isso. Será que vocês gostaram desse vídeo? Será que vocês gostaram de conhecer esses 3 livros? Vocês sabiam que esses livros saíam pela Dark Side Books? Saem pelo selo Dark Love, da Dark Side Books, tá? Fica aqui minha indicação de leitura para vocês. Mas eu já vou refrisar mais uma vez. Passem por cima dessas questões de porque a tradução, porque a diagramação, porque a fonte ficou muito pequena. Vão pelo conteúdo, não se prendam nesses detalhes, porque se vocês se prenderem nesses detalhes, então vocês vão deixar passar batido um conteúdo maravilhoso. E é isso, pessoal. A gente se vê. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.